Olá amigos, bem-vindos ao canal Católico e hoje nós vamos falar sobre essa importante solenidade que a igreja comemora nesse domingo, São Pedro e São Paulo, os pilares da igreja. Então, após a vinheta, não sai daí. Muito bem, gente, aqui é o Diego, professor Diego, do canal Católico. E hoje vamos falar sobre essa solenidade, né? São Pedro e São Paulo, uma solenidade muito importante sobre os dois pilares da igreja, né? Pedro, a quem Cristo disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E Paulo, anteriormente Saulo, perseguidor, que se torna um plantador e propagador do Evangelho e passa a sofrer prisões e perseguições em amor de Cristo. O apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte, né, das epístolas do Novo Testamento, e Pedro, claro, né, o primeiro Papa, né, aquele que Cristo concede a liderança e a autoridade para servir, não é? E, por assim dizer, ajuntar os cristãos. Então, são os dois pilares do cristianismo, né? E é uma tradição muito bonita que a Santa Igreja Católica ela conserva. Então nós somos, domingo, o dia da ressurreição do Senhor, obviamente chamados a ir à igreja, mas nesse dia, ainda em especial, a refletirmos sobre a vida desses dois homens, né? Pedro, um pescador, junto com seu irmão André, a quem Cristo chama para ser pescadores de homens. Então a história de São Pedro, né, Simão, muito bonita. Aquele que, junto com o irmão, empresta o barco para Jesus. E é óbvio, ele ouviu aquela pregação. Ele emprestou o barco para Cristo, mas ele ouviu aquela pregação, ele ouviu aquela mensagem e, impactado, decidiu seguir a Jesus também, né? Pelo que vai dar testemunho que não tem nenhum lugar aonde ir senão ficar próximo do Cristo, o único que tem as palavras de vida eterna. E Paulo, surpreendido no caminho a Damasco, com cartas para perseguir a igreja, quando Jesus lhe aparece em glória, ele diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo diz: quem és tu, Senhor? E ele diz: sou eu, Cristo, a quem tu, Paulo, persegues. E ali nós temos um momento da conversão de Saulo para Paulo, não é? E esses homens vão simplesmente, pelo poder do Espírito Santo, pelo contato com Jesus, Pedro em carne e osso, né? Paulo viu em sua glória, ainda faz menção a isso em uma das suas cartas. Esses homens falhos, homens com suas fraquezas, foram usados para impactar a vida de milhões de pessoas, podemos dizer hoje, né? Naquela época, milhares. Então, a igreja guarda essa memória, essa solenidade, melhor dizendo, não é? De São Pedro e São Paulo, para nos lembrar que, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas dúvidas e questões, quando Jesus nos chama, quando Deus nos chama, nós podemos confiar. E as leituras falam sobre isso, né? As leituras do dia de hoje. Temos a primeira leitura falando de São Pedro na prisão, até a sua libertação. Deus envia um anjo para libertá-lo. Temos na segunda leitura Paulo praticamente já consciente e ciente de que a sua vida seria entregue, né? Pelo menos assim ele dessa forma encarava, como libação, como oferta ao Senhor, já consciente, um Paulo já idoso, né? Entendendo que a sua carreira estava chegando ao fim, e um Paulo que não tinha essas amarguras. Você não viu o apóstolo Paulo: olha, eu persegui, eu não mereço. Não, Paulo sofreu pelo Evangelho. E ele entregou as suas lutas e sofrimentos por amor a Cristo. Então, quando você vê os últimos escritos do apóstolo Paulo, é um Paulo consciente de que a sua conversão foi verdadeira. A sua entrega foi 100%. O apóstolo Paulo não entregou 50%. Pedro, quando se converteu de fato de verdade, quando abraçou a missão que Jesus tinha para ele, ele se entregou 100%. Isso é uma lição para a gente.
E se entregar não é eu vou ocupar a liderança, mas servir. As prisões, as lutas, depois o martírio, que é o maior de todos os serviços a Cristo, é entregar a sua vida no ápice pela obra do Evangelho, e é um pouco do que a vida desses dois grandes homens ensinam para nós hoje. Estar sempre com o coração atento ao chamado e nos entregarmos 100% ao Evangelho. Porque quando nós, infelizes, gritarmos, diz o Salmo de hoje, certamente seremos por Deus ouvidos. Então, que pela intercessão de São Pedro e São Paulo, o Senhor possa nos abençoar, nos orientar, nos dar discernimento daquilo que Ele deseja de cada um de nós e possamos assim também frutificar e ajudar a colocar uma pedrinha, um tijolinho nessa grande construção, essa grande obra que é o Evangelho e a Igreja de Cristo Jesus. Um ótimo domingo a todos, que São Pedro e São Paulo nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Siga nosso perfil e que Deus te abençoe.